Se liga, já vai começar. É agora. E como eu não sei que hora você escolheu para assistir a nossa aula, bom dia, boa tarde, boa noite. Aproveita que está só começando, vai lá, dá um like, ajuda a gente no canal. Obrigado para você que já é inscrito no nosso canal. Se tu não é inscrito, vai lá e se inscreve, dá aquela força, ajuda para que a gente continue produzindo materiais que possam ajudar, possam contribuir no conhecimento de vocês. E o assunto hoje Bem, gente, o vídeo de hoje ele é a pedidos. Um aluno me procurou e tinha dúvidas na leitura de gráfico, ele não estava conseguindo entender um pouco e a gente resolveu fazer esse vídeo para ajudar. No caso, um aluno do 7º ano da Rede Senec, meu amigo Natan, ele foi lá, professor, me dá uma ajuda, me dá uma mão, eu vou gravar um vídeo para você. Então ele pediu que a gente tivesse essa videoaula para que ele pudesse constantemente visualizar e tirar suas dúvidas. E a gente veio falar de gráfico, mas não na sua essência, no histórico dos gráficos, mas na sua aplicabilidade dentro das ciências humanas. Sabemos que os gráficos eles estão presentes em todas as disciplinas, na matemática, na química, na geografia, na história. Então o gráfico ele é uma ilustração utilizado dentro do contexto que facilita o entendimento, principalmente quando a gente vai falar de números. No caso das ciências humanas, e aí eu vou fechar aqui na geografia, que foi a dúvida em questão do Natan, tá certo? Esse gráfico ele é muito utilizado para que a gente possa entender pesquisas como pesquisas populacionais, pesquisas econômicas. Essas pesquisas elas são feitas em números e esses números são transformados em gráficos para que nós possamos ter um entendimento melhor. Então a gente vai iniciar, espero que a gente tire as dúvidas não só do Natan, mas as dúvidas de todos que assistirem esse vídeo. Só lembrando que a nossa proposta não é fazer um histórico sobre os gráficos, sobre o uso dos gráficos, mas sim mostrar de que forma esses gráficos podem ser utilizados dentro das ciências humanas. E principalmente na geografia, que foi onde surgiu a dúvida, tá certo? Da utilização desses gráficos na geografia. Tem vários tipos de gráficos, mas concentraremos o nosso papo aqui, o nosso assunto, em 3 distintos. Vamos lá. O primeiro é o gráfico de colunas. Esse gráfico de colunas, ele pode vir colunas em pé ou dessa forma, que é uma coluna deitada na horizontal. Outro tipo de gráfico é de linhas. Entenda que tanto coluna como linhas são muito utilizados dentro da geografia, esses gráficos. E também o mais, digamos, de compreensão mais fácil é o gráfico tipo pizza, né, que ele pega a pizza e vai dividir essa pizza em porcentagens. Só lembrando que os 360 graus da pizza representam 100% de um determinado assunto que a gente está conversando, ela vai dividir. Se a gente fizer a somatória 58, 23, mais 10, mais 9, nós vamos fechar 100%. Trouxemos aqui para vocês alguns exemplos de gráfico, ok? Então, assim, quando a gente faz o estudo do gráfico, um dos primeiros, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar, ó, o título. O título já diz de que se trata aquele gráfico. No caso desse gráfico aqui que a gente está trazendo,
a informação para vocês, vai falar do crescimento natural da população brasileira, assunto tratado do conteúdo de geografia lá do 7º ano, ok? Então, ele é o crescimento natural da população brasileira. É interessante que a gente também olhe nos arredores, porque vai ter muitas informações, constantemente vai ter informações sobre o gráfico, para que eu tenha um entendimento melhor, ok? Primeiro eu vou olhar na vertical e eu vou perceber que ele tem taxas, tem o sinal de porcentagem e significa que nessa linha vertical eu vou tratar isso como porcentagem, 5%, 10%, 15%, até 50%, que é o maior número existente nessa linha vertical. Já embaixo, ele já está aqui especificando décadas. O que é uma década? 10 anos é uma década. Então, ele está fazendo o cálculo a partir de algumas décadas. Então, a década de 1900, a década de 1920, a década de 1940, a década de 1960, até chegar na década de 2020, que é essa que nós estamos vivendo hoje, o ano de 2020. Então, nas laterais, eles vão me dar algumas informações. A primeira informação, ele diz o seguinte, ó, até a década de 1920, a alta taxa de natalidade e de mortalidade manifestava-se em índice de crescimento. Vamos ver se realmente era dessa forma? Entre a década de 1990 e 1920, ele vai me mostrar aqui a taxa de natalidade, que é a linha azul, e a taxa de mortalidade na linha vermelha. Ele vai me dizer que até 1920 eu tenho uma taxa de natalidade, como ele diz aqui, deixa eu ver, índice de crescimento relativamente constante. Então, que não houveram muitas mudanças, mas é realmente isso. Ó. Em 1900, a taxa de natalidade, que são a taxa dos indivíduos nascidos vivos, era de 45%, enquanto em 1920 continuava em 45%. E em 1940 eu começo a ter uma queda. Então, ele vai me dando essa queda, é bem visível aqui nesse gráfico. Já a taxa de mortalidade, ele tem uma pequena queda de 1920 a 1900, ou de 1900 a 1920, 26%. Vê que o gráfico ele vai caindo. Isso significa que eu tenho essa queda. E como é que eu sei essa numeração desses gráficos? É simples. Eu vou seguindo aqui o ponto. Por exemplo, se eu chegar bem aqui, no meio, eu vou saber que, se eu descer aqui a linha, eu estou bem no meio, entre a década de 1960 e 1980. Digamos que eu esteja ali próximo da década de 1970. Quando eu encontrar a linha azul, que no caso nós estamos falando aqui de natalidade, eu sei que a taxa de natalidade, a taxa de indivíduos nascidos vivos era de 35%. Esse gráfico ele nos mostra que nós tivemos no decorrer desse período uma queda expressiva na taxa de natalidade, que ela cai de 45% para 12%, significa que está nascendo menos menino no Brasil. Em contrapartida, ela também vai me dizer que a taxa de mortalidade, que era 28%, ela cai para 7% em 2020. Do mesmo modo que nós temos aqui um menor número de crianças nascendo, nós temos um menor número de indivíduos falecendo, né, morrendo. Então, assim, não é que o povo tenha deixado de morrer, não. Todo mundo morre um dia. Entretanto, a longevidade aumentou, por isso eu tenho uma taxa de mortalidade menor, tá certo? Então, essa longevidade aumentou. Quando, em 1900, o indivíduo brasileiro, ele tinha uma vida, um tempo de vida média de 40 a 50 anos, hoje o indivíduo, a média, né, desse indivíduo é de 80 anos. Então, nós tivemos aqui um aumento de praticamente 100% na expectativa de vida. Vamos ver mais um gráfico, que aqui é jogo rápido, tá bom? Esse segundo gráfico
é um gráfico já de colunas, é um gráfico extremamente fácil de a gente perceber. Mas aí tem coisas que é exatamente igual ao gráfico anterior. Eu tenho que prestar atenção nas colunas. Essa coluna aqui ele não está demonstrando, mas ele é porcentagem, tá bom? Estou aqui passando essa informação para vocês. Então, eu tenho aqui de 0 a 80%, e ele está fazendo um cálculo aqui da população economicamente ativa. O que é isso? É o pessoal que está trabalhando, o pessoal que está dentro dos setores produtivos brasileiros. O percentual desse grupo, e a divisão do grupo ele divide em colunas. Então, eu vou prestar atenção na linha vertical, me dá o percentual. A linha horizontal me dá quais são esses grupos. E aí eu tenho o grupo setor primário, setor secundário e setor terciário. Não vou explicar o que é cada um desses setores, vai ficar para uma outra aula explicar qual é o que é cada um desses setores. O certo é que no setor primário, e aí ele me dá tanto o nome do setor como a imagem para que eu possa ter um entendimento melhor desse setor, uma caçamba, tá certo? Que essas aí são aquelas caçambas que carregam minério de ferro, então eu estou falando do setor primário, né? A extração, ok? A produção de matéria-prima. 16%, porque ele está me dando aqui, ó, nessa linha, se eu tirar uma reta, seria o número 16, entre o número 10 e o número 20, mais ou menos não, ele me mostra aqui que é o número 16, então, 16% da população brasileira trabalha no setor primário. Aí eu tenho o setor secundário, que é o de transformação, a indústria, tá bom? Tem um desenho da indústria aqui embaixo. 13% da população brasileira trabalha na indústria. E o grande setor que mais emprega no Brasil, inclusive na nossa cidade de Itapipoca, é o setor terciário, que é o comércio. Aí mostra uma lojinha aqui embaixo, ó, 71%. Então eu descobri aqui rapidez que na primeira visão, viu como é bacana essa questão do gráfico, que 16% da população brasileira trabalha lá no setor primário, 13% no setor secundário e 71% no setor terciário. E o último dos gráficos que eu vou trazer aqui para vocês é o gráfico pizza, que é o mais fácil, tá certo? Essa pizza aí, esse ciclo dá um total de 100%, eu vou dividir as partes deles em porcentagem. Esse que eu trouxe para vocês, ele vem mostrando a distribuição da população brasileira dentro das regiões. Fica bem claro. O Sudeste, ele não é o mais extenso, mas é o mais populoso. 42%, ó, 42% da população brasileira está no Sudeste. Aí depois, qual é o segundo? Segundo, Nordeste com 27%, terceiro Sul com 14%. Venho lá depois para o Norte com apenas 9% e Centro-Oeste com 8%. E assim a gente consegue explicar para vocês o que é um gráfico, qual a importância desse gráfico. Bem, gente, então isso foi a aula de hoje. Espero ter contribuído e até a próxima.